Olá, sou Estela Sampaio, aluna da disciplina de Transferência de Calor pela Universidade de Brasília. Estarei apresentando solucionário de questões referentes ao livro Sangel, da prova 2, referente à transferência de calor por convecção. Bom, iniciando a lista de exercício, irei começar pelo 7.27 ou 7.22, que diz assim: a superfície superior do vagão de passageiros de um trem em movimento na velocidade de 70 km por hora tem 2,8 metros de largura e 8 metros de comprimento. A superfície superior absorve a radiação solar a uma taxa de 200 watts por metro quadrado e a temperatura do ar ambiente é de 30 graus Celsius. Pressupondo que o teto do vagão seja perfeitamente isolado e que a troca de calor por radiação com as imediações seja pequena em relação à convecção, determine a temperatura de equilíbrio da superfície superior do vagão. Bom, para iniciarmos esse exercício, nós precisamos anotar todos os dados a qual ele nos fornece, tais como a taxa, a temperatura do ar ambiente e a velocidade. Bom, anotando todos os dados, nota-se que para alguns nós precisamos fazer a conversão de unidades, como por exemplo pela velocidade, que está em 70 km por hora, nós transformamos em metros por segundo. Para continuar o exercício, iremos na tabela A15, que fala sobre a propriedade do ar A1, a atmosfera de pressão, e olhamos principalmente a temperatura quando ele está a 30 graus, como nos fornece o exercício. Assim, nós conseguimos obter a difusidade térmica, conseguimos obter a viscosidade cinemática e o número de Prandtl, que vai ser essencial para a resolução desse exercício. Bom, primeiramente vamos calcular o número de Reynolds, porque nós precisamos prever o regime de escoamento. Então, nós temos o número de Reynolds, que é a velocidade média pelo comprimento e pela viscosidade cinemática. Anotando os resultados, nós obtivemos o valor de 9,67 vezes 10 à sexta, que é um valor que é acima do Reynolds crítico, e isso nos indica que este fluxo é um fluxo misto, ele é laminar e turbulento. Com essa informação, nós conseguimos calcular o número de Nusselt. O número de Nusselt, ele vai nos quantificar a eficiência da transferência de calor por convecção. Então, para calcularmos o número de Nusselt para escoamento combinado, nós temos esta fórmula, das qual vamos acrescentar todos os dados que nós obtivemos ao longo do exercício. Então, primeiro resolvemos esta primeira parte aqui de Nusselt, para então encontrarmos o coeficiente H. Então, colocamos todos os resultados e chegamos a 119,80. Com esse resultado, nós conseguimos fazer a conversão e encontrar o coeficiente H. Assim, nós chegamos no resultado de 38,7 watts por metro quadrado Kelvin e conseguimos quantificar a eficiência da transferência de calor por convecção no vagão do trem. Para o próximo exercício, 7.52 ou 7.42e, ele fala sobre uma pessoa que estende os braços descobertos no ar com vento a 10 graus Celsius e 50 km por hora. Inicialmente, a temperatura da pele do braço é 30 graus, trate o braço como cilindro de 0,6 metros de comprimento e 7,5 centímetros de diâmetro e determine sua taxa de perda de calor. Para iniciar este exercício, nós precisamos também anotar todos os dados a qual ele nos fornece, tais como a temperatura do vento e a temperatura do braço, a velocidade que está o vento e o comprimento e diâmetro, pois estaremos tratando o braço como cilindro para facilitar. E bom, nota-se que algumas unidades elas estão diferentes e para padronizar temos que fazer a conversão de unidades, como por exemplo para a velocidade do vento, onde vamos utilizar metros por segundo, e o diâmetro, que vamos utilizar para metro. Para continuarmos o exercício, nós fazemos a temperatura média, que é a temperatura que está na pele, com a temperatura do ar. Nós fazemos essa média para que a gente possa encontrar na tabela as propriedades do ar adequadas para desenvolver o exercício. Então, chegamos a uma temperatura de 20 graus Celsius, como está feito aqui. Com a temperatura de 20 graus Celsius, nós conseguimos, então, obter a dificuldade térmica, a viscosidade cinemática e o número de Prandtl. Com isso, a gente consegue desenvolver e adaptar ao exercício. Iremos calcular agora o número de Reynolds para saber sobre o regime de escoamento, se ele é misto, se ele é laminar ou turbulento. Adaptando todos os dados, nós obtivemos 68,71 vezes 10 à terceira. O que isso nos indica que é um escoamento cruzado. E com isso nós conseguimos, então, calcular o número de Nusselt de forma que a gente possa quantificar a eficiência dessa transferência de calor. E sabendo o tipo de escoamento, nós conseguimos a fórmula
apropriada para este exercício. Esta foi a fórmula apropriada encontrada nos materiais, onde nós vamos calcular o número de Nusselt para o escoamento cruzado. Conseguimos adaptar, então, a primeira parte da fórmula, conseguimos um resultado de 170,2 e assim nós conseguimos encontrar o coeficiente H do número de Nusselt, encontrando, então, 57,05 watts metros quadrados por Kelvin. Para continuar o exercício, nós precisamos apenas agora encontrar a área. Bom, a área ela vai ser do cilindro, onde temos π, d e L, que é o comprimento e o diâmetro vezes π. Encontramos o resultado de 0,1414 metros quadrados, e assim nós conseguimos calcular efetivamente a taxa da perda de calor. Então, nós temos a taxa de conversão, onde nós vamos encontrar ali pela taxa, a área e a diferença de temperatura. Assim, nós conseguimos encontrar o resultado de 161,34 watts, que é a taxa da perda de calor. No exercício 743 ou 731 diz o seguinte: a 1 atm e 20 graus Celsius está escoando sobre a superfície superior de uma placa plana fina de 0,5 metros de comprimento. A velocidade do escoamento de ar é 50 e a superfície da placa é mantida a uma temperatura constante de 180 graus Celsius. Determine o coeficiente médio de transferência de calor por convecção. Esse exercício ele é um exercício mais simples, pois ele nos pede o coeficiente H do número de Nusselt. Então, bom, anotando todos os dados, tais como a temperatura do ar, o comprimento, a velocidade do ar e a temperatura da placa, nota-se que nós não precisamos fazer a conversão de nenhuma unidade para este exercício. Para continuar, nós precisamos, primeiramente, calcular a temperatura média entre a temperatura do ar e a temperatura da placa. Chegando no resultado de 100 graus Celsius, nós podemos entrar novamente na tabela A15 para obter os resultados referentes à temperatura de 100 graus Celsius. E assim nós obtivemos condutividade térmica, viscosidade cinemática e o número de Prandtl. Fazendo as anotações desses dados, nós conseguimos então calcular o número de Reynolds para conhecer o regime de escoamento. Fazendo as adaptações, nós chegamos ao resultado de 1,084 vezes 10 a sexta. E isso também nos indica que é um escoamento combinado. Assim nós podemos então chegar no número de Nusselt e calcular propriamente esta primeira parte do número de Nusselt. Encontramos 1446,5 e agora nós conseguimos calcular o coeficiente H do número de Nusselt, que ele se dá por esta fórmula. E finalmente, após colocarmos os dados, chegamos no resultado de 89,53. Exercício 852 ou 847E diz o seguinte: a necessidade de água quente de uma casa deve ser atendida por aquecimento de água a 15 a 85 graus Celsius. Por um coletor solar parabólico a uma taxa de 2,2. A água escoa através de um tubo de alumínio fino de 3 centímetros de diâmetro. Sua superfície externa é preta anodizada a fim de maximizar a capacidade de absorção solar. A linha central do tubo coincide com a linha central do coletor e um protetor de vidro é colocado fora do tubo para minimizar as perdas de calor. Considerando que a energia solar é transferida para a água a uma taxa líquida de 350 watts por metro de comprimento do tubo, determine o comprimento necessário do coletor para atender as necessidades de água quente desta casa. Além disso, determinar a temperatura da superfície do tubo na saída. Assim como nós podemos ver no desenho, iremos anotar todos os dados necessários para a continuação do exercício. Anotamos a temperatura inicial, a temperatura final, a massa, o diâmetro e a taxa líquida a qual o exercício nos fornece. Nota-se que é necessário fazer a conversão de unidades para que haja um padrão e nós conseguimos desenvolver, então, o exercício. Diâmetro, como está a 3 centímetros, nós transformamos a 0,03 metros. Para continuarmos esse exercício, precisamos calcular a temperatura média, que é a temperatura inicial e a temperatura final. Calculando, nós obtivemos uma temperatura de 50 graus Celsius. Para este exercício, vamos utilizar a tabela A9, que fala sobre as propriedades da água. E bom, obtendo a temperatura, nós conseguimos então encontrar o calor específico, a condutividade térmica, a viscosidade dinâmica, o número de Prandtl e a densidade. Anotando esses valores, vamos calcular agora a taxa de transferência de calor, utilizando a fórmula da taxa, que é igual a massa vezes pela capacidade térmica e a diferença de temperatura. A taxa de transferência de calor é de 6,44. Agora, calculando o comprimento
escoamento do tubo, nós obtivemos o resultado de 1839,64 metros, apenas adicionando os dados da fórmula de comprimento. Agora nós vamos calcular a velocidade média referente à massa, à densidade do ar e ao diâmetro. Obtivemos então o resultado de 3,14 metros por segundo. Com isso, nós conseguimos então calcular o número de Reynolds, prevermos o tipo de escoamento que esse regime tem. Calculando o número de Reynolds, nós obtivemos o resultado de 17,0036. Esse número ele é maior do que o número de Reynolds crítico, então nós temos um escoamento turbulento. Obtendo um escoamento turbulento, nós agora podemos calcular o número de Nusselt para um escoamento turbulento, onde ele vai obter esta fórmula aqui, fazendo todas as adaptações e colocando todos os dados do qual obtivemos no exercício, tais como o diâmetro, a capacidade térmica, o número de Reynolds que nós encontramos e o número de Prandtl que encontramos na tabela. Nós chegamos no resultado de 583,78 e com isso nós conseguimos calcular o coeficiente H do número de Nusselt. Fazendo as adaptações, chegamos então no resultado de 125,31 watts metros cúbico Kelvin. Agora, nós podemos calcular a temperatura na superfície. A temperatura na superfície, ela se dá pela taxa e pela área que o exercício nos fornece. Assim, nós conseguimos fazer as adaptações e chegar então no resultado de 85,3 graus Celsius. O próximo exercício, 11,15 ou 13,18, diz assim: um trocador de calor de tubo duplo é construído com um tubo interno de cobre de 380 watts metro Kelvin, de diâmetro interno 1,2 centímetros, de diâmetro externo 1,6 centímetros e um tubo externo de 3 centímetros de diâmetro. O coeficiente de transferência de calor por convecção é relatado como 800 watts metros quadrados Kelvin sobre a superfície interna do tubo e 240 watts metros quadrados Kelvin em sua superfície externa. Para o fator de incrustação, nós temos 0,005 metro quadrado Kelvin watts no lado do tubo e 0,002 metros quadrados Kelvin watts no lado do casco. Determine a resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento e os coeficientes globais de transferência de calor com base na superfície interna e externa do tubo, respectivamente. Bom, para este exercício, além de anotarmos os dados e fazermos a conversão de unidade, também foi feito um desenho esquemático para poder entender melhor sobre o que o exercício está pedindo. Então, nós temos a demonstração do diâmetro externo, do diâmetro interno e do comprimento. Para este exercício, nós vamos primeiramente calcular a resistência total. Então, nós temos a resistência total pela resistência de convecção da primeira parte, e todas as outras, sucessivamente. Aqui, nós adaptamos e colocamos todos os resultados a qual nós obtivemos, e assim nós conseguimos chegar no resultado de 0,1334 kelvins por watts. Chegando nesse resultado, é possível agora calcularmos o coeficiente global da transferência de calor. O coeficiente global da transferência de calor, ele se dá por esta fórmula aqui, e precisamos adaptá-la para cada superfície que nós queremos saber sobre o coeficiente de transferência de calor. Então, temos para a parte interna e para a parte externa. Nós simplesmente fazemos a adição dos dados que nós obtivemos durante o exercício e conseguimos chegar, então, no resultado para interno de 198,84 watts metros quadrados por Kelvin e o coeficiente global externo é de 149,13 watts metros quadrados por Kelvin. 11,93 ou 3,89, diz assim: um trocador de calor de escoamento cruzado ar-água com efetividade de 0,7 é utilizado para aquecer água de 41,80 joules kg por Kelvin com um ar quente de 10 joules kg por Kelvin. A água entra no trocador de calor a 20 graus a uma taxa de 8,7 kg, enquanto o ar entra a 100 graus a uma taxa de 9 kg. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor baseado do lado da água é 255 watts metros quadrados Kelvin. Determine a área de superfície de transferência do trocador de calor no lado da água. Considere ambos os fluidos, sem mistura. Bom, para este exercício, ele nos fornece bastante informações a respeito da água e a respeito do ar. Bom, ele nos entrega a efetividade, a capacidade térmica da água, do ar,
a massa da água, a temperatura da água e do ar, a massa também do ar e o coeficiente global de transferência de calor. Começamos agora, então, calculando a capacidade térmica. A capacidade térmica está entre a capacidade máxima e a capacidade mínima. Então, nós utilizamos para a capacidade máxima a massa da água com a capacidade térmica da água e capacidade térmica mínima, nós utilizamos os valores relacionados ao ar. Após nós calcularmos a capacidade térmica máxima e mínima, nós conseguimos saber a capacidade térmica global, que é de 0,25. Aqui, nós fazemos a capacidade térmica com a capacidade mínima e a capacidade máxima. Com isso, nós vamos agora para o gráfico NTU para conseguirmos encontrar o valor de NTU. O exercício ele nos dá uma efetividade de 7 e nós encontramos 0,25, que é a capacidade térmica total. Quando nós colocamos no gráfico, encontramos um valor de mais ou menos 1,43. Com esse valor que nós encontramos, nós conseguimos colocar na fórmula de NTU. Aqui, nós iremos encontrar a área. Fazendo as adaptações e colocando os dados que nós obtivemos do gráfico, os resultados que nós obtivemos também do coeficiente, nós conseguimos chegar no resultado de 51 metros quadrados. 105 ou 13,95 diz assim: a água fria, 41,80 joules, kg Kelvin, conduzida a uma ducha entre um trocador de calor de tubo duplo com parede fina, em contracorrente a 15 graus Celsius, a uma taxa de 0,25 e é aquecida a 45 graus com água quente, 41,90 joules, kg Kelvin, que entra a 100 graus a uma taxa de 3 kg. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor é 900 watts metros quadrado Kelvin, determine a taxa de transferência de calor e a superfície de transferência de calor do trocador de calor utilizando o método E-NUT. Bom, aqui nós temos o esquema do exercício, onde nós temos a água fria entrando, a água quente também, e aqui nós percebemos a diferença das direções também. A água fria, ela está entrando a 15 graus Celsius, e aqui nós vemos que tem uma diferença de 45 graus Celsius. Para iniciarmos esse exercício, nós anotamos todos os dados a qual ele nos fornece, tais como a temperatura, a massa, o coeficiente global, a atividade térmica, tudo nós anotamos. Partimos agora para a taxa de capacidade térmica. Calculamos primeiro a capacidade térmica para a água fria e também para o que está quente. Calculando para cada um das temperaturas, tanto o frio quanto o quente, nós podemos calcular então a capacidade térmica geral, que é pela capacidade térmica mínima e pela capacidade térmica máxima. Assim chegamos a 0,0831. E com isso nós conseguimos calcular a taxa de calor pela a massa frio, pela quantidade térmica e pela a diferença de temperatura da entrada e da saída. Assim, nós conseguimos também calcular a taxa de transferência máxima, que chega a 88,825 watts. Vamos então calcular a efetividade. A efetividade, ele vai pela taxa e a taxa máxima que nós obtivemos. Chegamos a 0,353. E isso nos facilita a encontrar o NTU, que é o número de unidades de transferência. Ele serve para analisar o desempenho do trocador de calor. Então, nós utilizamos a fórmula que ele nos entrega, fazemos as substituições e chegamos, então, ao resultado do NTU de 0,4434. Para o próximo passo, o exercício também pede a superfície de transferência de calor, que nós utilizamos o NTU também e fazemos as adaptações de acordo com a fórmula, que chegamos, então, no resultado de 0,488 metros quadrados. Exercício 11,17 ou 13,20 diz assim: água a uma temperatura média de 110 graus Celsius e uma velocidade média de 3,5 metros por segundo escoa através de um tubo de aço inoxidável 14,2 watts metros Kelvin de 5 metros de comprimento em uma caldeira. Os diâmetros interno e externo do tubo são 1 centímetro do diâmetro interno e 1,4 centímetros do diâmetro externo, respectivamente. Considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção da superfície externa do tubo onde ocorre a ebulição é 7200 watts metros quadrados Kelvin, determine o coeficiente global de transferência de calor, o I, dessa caldeira com base na superfície interna do tubo. Para começarmos esse exercício, nós anotamos todos os dados a qual o enunciado nos entrega. E uma coisa boa é que ele já nos entrega a temperatura média sobre esse exercício. Então, nós precisamos ir na tabela,
A9, que fala sobre as propriedades da água, e nós já temos a temperatura média, que é de 110 graus Celsius. Com esse valor, nós obtivemos a densidade, a condutividade térmica, a viscosidade e o número de Prandtl da água a 110 graus Celsius. Aqui são as anotações sobre o resultado. E agora nós vamos calcular o número de Reynolds para sabermos o regime de escoamento deste problema. Utilizando a fórmula do número de Reynolds e colocando os resultados a qual nós temos, chegamos no resultado de 13,0475, onde nós vemos que esse número de Reynolds ele é maior que 10.000, o que significa que esse escoamento ele é turbulento. Assim, nós conseguimos adaptar, então, a calcular o número de Nusselt, onde o escoamento ele é turbulento. Para o número de Nusselt, utilizamos esta fórmula e colocamos os resultados e os dados a qual obtivemos. Primeiro, começamos por esta parte, encontramos 342, e assim conseguimos calcular o coeficiente H do número de Nusselt, chegando então no resultado de 23,324 watts metros quadrados por grau Celsius. Bom, agora no desenvolvimento do exercício, nós vamos analisar o circuito térmico dessa questão. Nós temos o diâmetro externo, o diâmetro interno e temos as resistências, tais qual a resistência primeira, a segunda e a terceira. Assim, nós conseguimos calcular o coeficiente global, começando pelas resistências. Nós temos R1, R2 e R3 aqui, respectivamente. Abordamos, então, os dados ao qual obtivemos para cada um deles, tais como a área, o coeficiente H, chegando no resultado de 0,0016,6 graus Celsius por watt. Agora, nós conseguimos aplicar na equação e descobrir o coeficiente global, o I. Fazendo as adaptações, nós chegamos no resultado de 37,9 watts metros quadrados por grau Celsius. 1160 ou 1358 diz assim: um trocador de calor de casco e tubo, com 2 passos no casco e 8 passos no tubo, é utilizado para aquecer álcool etílico 26,70 J/kg por Kelvin nos tubos de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius. A uma taxa de 2,1 kg, o aquecimento deve ser feito com água, 41,90 J/kg por Kelvin, que entra no lado do casco a 95 graus Celsius e o deixa a 45 graus Celsius. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor é 950 watts metros quadrados Kelvin, determine a superfície de transferência de calor do trocador de calor. Esse é o desenho esquemático do exercício, onde nós vemos todos os trajetos dessa linha e também o fluxo da água e o fluxo do álcool etílico. Iniciando o exercício, nós anotamos todos os dados a qual ele nos fornece, principalmente o coeficiente global de transferência de calor, e assim nós calculamos a taxa de transferência de calor. Bom, a taxa de transferência de calor, nós apenas colocamos todos os resultados a qual ele nos entrega, chegando no resultado de 252,3 Kelvin watts. Após calcular a taxa de transferência, nós calculamos também a temperatura média logarítmica para esse exercício. Nós pegamos primeiro a temperatura da primeira parte e a temperatura da segunda parte, basicamente a temperatura da água e a temperatura do álcool etílico. Nós colocamos na fórmula para encontrar a temperatura média logarítmica e chegamos então numa temperatura de 22,41 graus Celsius. Agora nós vamos para o fator de correção, pois o fator de correção ele é um valor numérico onde vai nos ajudar a encontrar um modelo teórico próximo à realidade experimental. Calculamos primeiro estes dois pontos com as temperaturas iniciais para cada módulo. Encontramos 0,64 e 1,1. Aplicamos então a um gráfico, que é, assim como diz o exercício, que é de um passo com escoamento cruzado e 2 fluidos sem mistura. Bom, como podemos observar, encontramos o valor de 0,64, que dá mais ou menos aqui, e também encontramos o valor de 1 para 1, 1,1, perdão. Mas podemos adaptar desta forma. Encontramos então o fator de correção de 0,83. Com esse fator de correção, vamos calcular agora a superfície da transferência de calor. Utilizamos então esta fórmula
Nota-se que tem o coeficiente, que é o exercício entrega, e o fator de correção com a temperatura média logarítmica. Colocamos, então, todos os dados a quais obtivemos no exercício e chegamos ao número de 14,27 metros quadrados, que seria a superfície.